Glória a Deus. Provérbios, versículo 9 e versículo 10. Aleluia. Queridos, antes de nós lermos e eu compartilhar essa palavra no seu coração, vamos orar ao Senhor? A palavra do Senhor diz assim, queridos: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Amém? Então eu peço para que os seus ouvidos estejam atentos para essa palavra, em nome de Jesus, que é para ser bênção na sua vida. Feche seus olhos por um instante, deixa eu orar com vocês. Pai de amor, eu quero agradecer ao Senhor pela oportunidade de estarmos aqui mais um dia, por esse privilégio, na casa do Senhor, juntos como igreja, podendo te adorar, bendizer o teu santo nome, mas também para receber do Senhor, receber a tua palavra que muda e transforma as nossas vidas, tua palavra que cura, que liberta, que restaura, que nos dá direção, que nos abençoa e nos faz canais de bênçãos. Obrigado, Senhor. E eu peço ao Senhor que o Senhor, mais uma vez, através desta palavra, abençoa o teu povo, edifica a tua igreja nesta noite, Pai, em nome de Jesus. Senhor, abençoa para que ela seja mais do que uma instrução, mais do que um ensino no coração dos meus irmãos, mas ela seja uma palavra que cause transformações, Pai, que realmente mude as nossas vidas, que ela fique gravada em nossos corações, e o teu Espírito Santo nos ajude a colocar em prática nas nossas vidas, para vivermos o melhor do Senhor, para sermos frutíferos, para desfrutarmos e vivermos o propósito do Senhor nas nossas vidas, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Assim eu oro e desde já te agradeço. Amém e amém. Glória a Deus. Provérbios, capítulo 3, verso 9 e verso 10. Diz assim a palavra do Senhor, queridos: honre ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Uma outra versão diz: honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Amém, amados? Queridos, a palavra que eu vou ministrar ao seu coração hoje, ela acabou já se tornando uma tradição nós ministrarmos essa palavra no final de ano. E é uma palavra muito preciosa, e o intuito, o propósito do meu coração ministrar no final de ano, é para que a gente comece um novo ano, de forma diferente. Comece um novo ano aí de forma a agradar o coração do nosso Deus, honrar o nosso Deus. A consequência disso é sermos abençoados. Mas o propósito é de começarmos um novo ano, dando a Deus o devido lugar nas nossas vidas, dando a Deus o devido lugar no nosso coração. Amém, amados? E essa palavra também, essa palavra que eu vou compartilhar ao seu coração hoje, ela inclui os nossos bens, ela inclui as nossas posses, os nossos recursos, o nosso dinheiro e outras coisas mais. Ela inclui. Por que eu digo que ela inclui, queridos? Porque não é só isso. Ela inclui isso, mas não é só isso que eu vou falar com vocês. E o propósito dela, o propósito de ministrar essa palavra, em especial até no final de ano, como eu disse, nós ministramos outras vezes também, mas especial final do ano, próximo a entrarmos um novo ano, não é levar a igreja a arrecadar mais dinheiro, não é ensinar a igreja com essa palavra a fazer um tipo de barganha com Deus, um tipo de troca. Não é esse o propósito dessa palavra. Amém, queridos? Mas o propósito dessa palavra é te ensinar, é ensinar a igreja, todos vocês que estão ouvindo, uma lei espiritual, que se entendermos essa lei e praticar, essa é uma lei, queridos, que ela expressa honra a Deus, e como consequência, ela abençoa as nossas vidas e também nos faz canais de bênção. Então, novamente, esse é o propósito da palavra, queridos. O propósito dessa palavra não é mais arrecadação, mas o propósito dela é ensinar essa lei espiritual,
que honra a Deus. E a consequência, somos abençoados por Deus e nos tornamos também canais de bênção na vida de outras pessoas. Amém, amados? Esses tempos eu ouvi um testemunho de um homem de Deus que diz que chegou uma pessoa, por isso que a gente tem que tomar um cuidado, né? Às vezes, aparência de espiritual. Chegou uma pessoa para ele, era um pastor, né? Chegou uma pessoa para esse pastor, e que até ministra muito sobre esse assunto. Falou assim que, dando a entender para esse pastor que eles eram muito egoístas, gananciosos, quando se fala a respeito até de finanças, de dinheiro. E tem muita gente que às vezes tem dificuldade de ministrar nessa área, de ministrar, né, quando se fala de finanças, por ter medo do povo achar, que fala, puxa, infelizmente, por causa do contexto que a gente vive, o tempo que a gente vive, muita gente só fala de dinheiro, muita gente que fala só de, né, pessoas às vezes com motivações corretas ao ministrar, quando se fala da área financeira, quando se fala de primícias. Mas o que eu quero dizer para vocês, queridos, é que às vezes as pessoas fazerem da forma errada não pode impedir que a gente ministre sobre isso, porque essa é uma verdade espiritual que muda as nossas vidas, e eu quero que você preste muita atenção. E voltando aqui, eu estava falando do testemunho desse homem de Deus, desse pastor, e uma pessoa chegou e falou para ele, né, que quando vocês pedem a Deus, pede para Deus abençoar de maneira abundante, que seja abundante sobre a minha vida, você é muito egoísta, muito ganancioso, fica pedindo para Deus e pede, não sei o quê. E esse pastor falou para ele assim, então qual que é a sua teologia então? O que é que você me diz? Como é que você ora? Ele falou assim, eu oro e eu peço só o suficiente para Deus. Deus, me dá só o suficiente. Eu achei interessante isso. Que aí ele falou assim, isso é egoísmo. Você pede só o suficiente, Deus me dá só o suficiente. Porque você só está pensando em você. Porque quando Deus nos abençoa, queridos, quando Deus nos abençoa e faz transbordar, como diz o verso 10, superabundar sobre as nossas vidas, é porque Ele quer usar as nossas vidas para abençoar outras vidas. Quando nós pedimos, você vai ver isso, se eu não me engano, eu acho que é Salmo 73, o salmista falando, Senhor, me abençoa, para que o seu nome seja conhecido entre as nações. Quando Deus dá em abundância sobre as nossas vidas, é para que nós possamos ser instrumentos para abençoar outras vidas. Quando você diz, eu tenho para mim, já está bom, ou seja, como que é o seu coração para abençoar outras pessoas? Não, se tem para mim já está bom, e o resto? E o restante das pessoas que se lasque? Na verdade, a gente tem que desejar sim, é claro que é a motivação correta do coração, mas desejar que Deus nos abençoe, que eu tenha. Como é bom não só ter o suficiente, sermos gratos pelo suficiente. Eu ministrei há tempos atrás aqui sobre o tempo do maná, mas como é bom você poder ter para abençoar pessoas que estão precisando, abençoar seus irmãos, abençoar pessoas necessitadas, você poder ser aquele que vai suprir, que vai abençoar vidas, você ter para dar, é maravilhoso. A Bíblia diz em Atos 20:35 que há maior alegria em dar do que em receber. Agora, como é que você vai dar se você não tem? Como é que você vai abençoar se você não tem? Então não é errado, querido, você pedir para que Deus te abençoe, para que Deus faça superabundar sobre a sua vida. O errado é o egoísmo. Se você quer ter só para si, quer acumular só para si, mas termos para compartilhar, e se tivermos o coração assim, eu creio que o nosso Deus tem prazer em nos dar ainda mais. Então tome cuidado com uma falsa teologia de que parece humildade, parece ser humilde, eu tenho, não, eu tenho para mim, tá bom, você tem para você, tá bom, então você não se importa com os outros? Então que nós tenhamos sim a abundância para poder compartilhar, para poder dar para outras pessoas, para poder socorrer os aflitos, para poder socorrer os necessitados, que Deus nos dê e faça superabundar sobre as nossas vidas. Amém, amados? Em nome de Jesus. Mas vamos lá, como eu disse, a palavra de hoje, ela fala de uma lei espiritual que quando a gente pratica ela de forma correta, primeiro ela expressa a honra a Deus, nos abençoa e nos faz canais de bênção. E essa palavra fala sobre a lei das primícias.
a lei das primícias. E o que são primícias? O significado de primícias, queridos, é primeiros frutos, primeiras produções, primeiros efeitos, primeiros lucros, primeiro sentimento, ou seja, é a primeira parte de algo, é dar prioridade, é dar primazia. Esse é o significado de primícias. Quero voltar a lembrar o seu coração aqui o texto, Provérbios 3, 9 e 10. Honre ao Senhor com os seus bens e com as primícias de toda a tua renda. E o verso 10 diz: e se encherão fartamente os teus celeiros, transbordarão de vinho os teus lagares. Fala sobre superabundar sobre a sua vida. Amém? Mas isso é primícias, primeiros frutos, primeiras produções, primeiros efeitos. Segundo lugar que eu quero ministrar ao seu coração, é que dar primícias, como diz o texto, é honrar a Deus. Quando nós entregamos a Deus os primeiros frutos, a primeira parte, quando nós demos a Ele primazia, isso honra o nosso Deus, é dar honra a Ele, é distingui-lo. E o que é honrar, pastor? Honrar é fazer isso, é distinguir, é mostrar que aquela pessoa é distinta das demais. Amém, queridos? Isso é dar honra, é mostrar o lugar de honra, o lugar especial que ela ocupa na sua vida. Não é a oferta em si, mas a forma como você faz que expressa a honra. Você quer ver um exemplo disso? Nós temos uma cultura, acredito que se você já não fez, você já viu isso. Nós temos uma cultura de quando estamos fazendo aniversário, aí a pessoa, o aniversariante, vai lá e corta o primeiro pedaço do bolo. O que é que ele faz? O que ele faz com esse primeiro pedaço, queridos? Fala comigo, compartilha comigo aí. O que faz com o primeiro pedaço do bolo? Oi? Ou seja, ele dá para alguém especial, mas não é simplesmente alguém. Na verdade, aqueles que estão na festa são pessoas especiais, porque foram convidados, né? Então lembra aí quando você fizer festa de chamar o pastor, tá bom? São especiais aquelas pessoas, mas dentre todas aquelas pessoas, tem uma, que é como ele diz, é a mais especial para mim aqui. E aquele primeiro pedaço de bolo que ele corta e dá para aquela pessoa, ele está dizendo isso, dentre todas elas, você é a pessoa mais especial. Agora deixa eu dizer algo para você, aquele pedaço de bolo, tem diferença do restante do bolo? Tem sabor diferente, é melhor, tem ou não? Não é a mesma coisa? Se fosse olhar assim, não seria a mesma coisa dar o primeiro pedaço ou dar o último pedaço, não é o mesmo gosto? Então não está no pedaço de bolo em si, mas está na forma que ele está oferecendo aquilo, faz toda a diferença, expressa a honra diante de todos, expressa o lugar especial que aquela pessoa ocupa na sua vida. Assim é com a oferta de primícias. Deus não precisa das nossas ofertas, e muito menos de primícias, que é os primeiros frutos. Mas quando nós fazemos isso, nós estamos declarando para Deus o lugar de honra que Ele ocupa nas nossas vidas, o lugar de primazia que Ele ocupa nas nossas vidas. É isso que nós estamos declarando. Dar primícias, queridos, é honrar a Deus, e Deus quer ser o primeiro em nossas vidas. Aquele texto, um texto bem conhecido, Mateus 6,33, busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas vos serão acrescentadas. Deus quer ser o primeiro nas nossas vidas. Na verdade, o primeiro lugar pertence a Deus, dependente das nossas atitudes. Mas o que Deus quer é que você coloque Ele no seu coração como primeiro lugar. Amém, amados? E a gente vê nesse texto aqui de Provérbios, capítulo 3, o verso 9, que o propósito da gente entregar as primícias da nossa renda, os primeiros frutos, a primeira parte, o propósito é honrarmos a Deus. Olha o texto, Provérbios 3, deixa eu voltar o texto aqui. Honre ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Então o texto fica claro aqui, honre ao Senhor.
Qual que é o propósito de eu entregar primícias? É dar honra a Deus. Esse é o propósito. Amém, queridos? E a consequência? Qual que é a consequência de eu dar honra a Deus? Aí vem no verso 10. E se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Fatalmente, quando a gente entrega primícias ao Senhor, quando a gente honra Ele com o melhor, com a primeira parte, com a primazia, tem uma consequência. Se encherão fartamente os teus celeiros, transbordarão de vinho os teus lagares. Está falando de Deus fazer superabundar sobre as nossas vidas. Só que eu quero que você guarde firme no seu coração essa diferença. A consequência é recebermos em abundância. A consequência é sermos honrados por Deus, como diz em 1 Samuel, capítulo 2, o verso 30. Honrarei aqueles que me honram. Mas essa é a consequência. O propósito de entregar primícias é honrar a Deus. Por que eu quero enfatizar isso aqui para vocês, queridos? Porque eu estou trazendo, como eu disse aqui, uma lei espiritual que ela muda as nossas vidas. Se a gente entender, se a gente praticar, e no final eu vou falar algo sobre isso aqui, da minha vida, da minha família, ela muda. Só que você tem que fazer a coisa certa, com a motivação certa. Porque nós podemos às vezes fazer a coisa certa com a motivação errada. Novamente, propósito é honrar, consequência é ser honrado, é receber abundantemente de Deus. Vai vir as bênçãos de Deus sobre as nossas vidas. Vamos ser abençoados por Deus quando a gente honra Ele. Amém, queridos? Então a gente não pode confundir propósito com consequência. Amém? Porém, as primícias da nossa renda não é a única forma da gente honrar a Deus. Mas a Bíblia nos fala sobre outras formas da gente honrar a Deus. Quero que você abra um texto comigo, Mateus 15, 8. Mateus 15, 8. Olha o que diz aí. Este povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então honrar a Deus com as primícias da nossa renda não é a única forma de honrar. Tem outras formas que nós expressamos honra a Deus, queridos. Aqui esse texto fala, a gente pode honrar a Deus com os nossos lábios, com aquilo que sai da nossa boca, com aquilo que cantamos, que louvamos, né? Mas lembra que fala aqui, olha o que diz o texto. Às vezes estavam tentando honrar a Deus com os lábios, mas o coração estava distante. Mas nós podemos honrar a Deus com os nossos lábios. Eu quero dizer com isso que tem outras formas de honrar a Deus. Não é só com as primícias dos nossos bens, da nossa renda, mas tem outras formas. A gente pode honrar a Deus, queridos, com o nosso tempo. Com o tempo que nós temos, consagrando a Deus aí às vezes os primeiros instantes do dia, as primeiras horas, né? A gente pode honrar a Deus dessa forma também, consagrando a Deus às vezes o primeiro dia da semana, como nós fazemos com o domingo, que às vezes nós consagramos especificamente para buscar a Deus, consagramos ao nosso Senhor, dedicamos a Ele. Então tem outras formas de expressarmos honra a Deus com a nossa vida. Amém, amados? Mas agora em terceiro lugar eu quero ministrar ao seu coração, é o que fala sobre, o título dessa mensagem, sobre a lei das primícias. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, as primícias não é algo que está restrito lá ao Velho Testamento, né? As ofertas que eles faziam no Velho Testamento. Tem muita gente que fala, pastor, essa questão aí, negócio de primícias, é coisa do Velho Testamento, que eles ofertavam lá no Velho Testamento. Pode ser, queridos, que a oferta de primícias, como era praticada no Velho Testamento, entregando da forma que estava lá na lei de Moisés também, pode ser que sim. Mas a lei das primícias, as primícias, ela é uma lei espiritual. Ela serviu tanto no Velho Testamento, quanto continua servindo para os tempos de hoje, e vai servir até o fim.
A oferta como era praticada no Velho Testamento, pode ser que não é mais hoje a oferta de primícias, mas a lei espiritual de primícias, ela continua vigente. Ela continua sendo para os dias de hoje também. Ela é uma lei espiritual que ela pode e deve ser aplicada em todos os tempos e épocas. O apóstolo Paulo, ele fala sobre primícias no Novo Testamento também. Eu quero que você abra lá comigo em Romanos 11:16. Romanos 11, o verso 16. Olha o que o apóstolo Paulo diz aí. Se forem santas as primícias da massa, igualmente o será a sua totalidade. Se for santa a raiz, também os ramos o serão. Amém, queridos? Aqui o apóstolo Paulo falando também sobre primícias, e falando de um princípio também muito importante, que quando nós entregamos as primícias ao Senhor, da onde é tirada essa primeira parte, o restante é consagrado. O restante é abençoado por Deus. Quando nós entregamos aquela primeira parte, da onde a gente tirou, todo o restante também é consagrado. Esse também é um ensino precioso que o apóstolo Paulo nos traz aqui. Amém? Mas a entrega das primícias, queridos, ela era e ela continua sendo ainda hoje uma forma de se reconhecer a Deus em primeiro lugar, de demonstrar que Ele é a pessoa mais importante das nossas vidas. Então essa lei continua. E como eu disse, você pode entregar primícias da sua renda, dos seus bens, mas não se limita só a isso. Tem outras coisas que nós podemos entregar, mas essa lei continua. Entregar primícias a Deus é você declarar que Ele é a pessoa mais importante da sua vida, que Ele é o principal, e isso não mudou. Isso não é coisa do Velho Testamento. Isso nós vemos também em todo o Novo Testamento. Mateus 6,33 que eu citei, busquem em primeiro lugar o reino de Deus, ou seja, Deus está dizendo, em primeiro lugar é o meu reino, é primícias. Amarás o Senhor, o teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, né? E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mas em primeiro lugar, ame a Deus de todo o teu coração, toda a tua força, toda a tua alma, todo o teu entendimento. Primícias. É colocar a Deus em primeiro lugar. Deus requer o primeiro lugar nas nossas vidas. Então isso ainda continua vigente para os dias de hoje. Amém, queridos? Por outro lado, a gente deixar Deus para o fim, deixar Deus para o final, significa não dar a Ele o primeiro lugar. Quando a gente deixa Deus para o final, significa que nós não estamos dando a Deus o devido lugar que Ele deve ocupar no nosso coração, nas nossas vidas. Então quando você deixa para dar o resto para Deus, você está declarando com palavras, com atitudes, né, com os seus bens ou de qualquer outra forma, que Deus não é o primeiro no seu coração. A gente pode fazer isso com os nossos bens, com as nossas finanças, com o nosso tempo. O nosso tempo aí, quando a gente pega, hoje eu estava falando até um pouquinho sobre isso com o meu filho, com o Davi. Quando a gente pega, um exemplo, a gente já levanta ali acelerado, faz tudo que tem que fazer, trabalha, faz tudo quanto é coisa que tem que fazer, se diverte, faz as suas obrigações, faz tudo, mas não tira um tempo para Deus, ou não separa às vezes algo para Deus, ou quando vai dar um tempo para Deus, você dá aquele último tempo, fez tudo que tinha que fazer, se divertiu, fez seus afazeres, fez tudo, aí sobrou aquele tempinho, você vai lá, agora eu vou orar um pouquinho, eu vou ler um pouquinho. Aquele tempo que às vezes você já está cansado, aquele tempo que você já está fadigado, mas você dá aquele restinho de tempo para Deus, porque você sabe que precisa buscar Deus, né? E às vezes porque você quer ser abençoado por Ele. Com isso eu não estou querendo estabelecer aqui, queridos, uma doutrina de quando você tem que tirar o seu tempo com Deus, ou é de manhã, ou é à noite, não é isso. Mas o que eu quero que você entenda é que você precisa oferecer o seu melhor para Deus. Não é o resto, não é o que sobra. A sua oferta. Aqui esse texto ele fala especificamente de honrar a Deus com os seus bens, com os seus recursos. Queridos, de verdade,
Quando você recebe o seu salário, ou da onde você tira a sua renda, e você faz de tudo, você paga as suas contas, você tem um lazer, você se diverte, você às vezes abençoa alguém, você faz de tudo. Por último, você vai oferecer uma oferta a Deus. Sobrou um dinheirinho aqui, o que eu vou fazer? Vamos levar na igreja, né? Que tipo de oferta é essa? E eu tenho falado isso aqui diversas vezes, eu sei que você sabe, não é a questão da quantia, mas é a forma que você está ofertando. Que tipo de oferta você está? E você acha que Deus, você pode até trazer uma oferta boa, que de repente no caixa da igreja vai até fazer a diferença. Mas e para o Senhor? Será que Ele está se agradando da forma que você tem ofertado? Porque você faz tudo o que tem que fazer. E aquilo que sobrou, eu vou ver se sobrar, eu vou ofertar. Deus não quer esse tipo de oferta. Deus, Ele requer de nós, queridos, primazia, primícias. Honre ao Senhor. Quando nós trazemos esse tipo de oferta, é o texto que eu li aqui também no momento de dízimos e ofertas. Deus não se agrada. Deus não se agrada dessa nossa atitude. Deus não se agrada desse nosso posicionamento, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso que nos dá tudo, que nos dá o recurso, que nos dá a saúde, que nos dá a condição, e a gente pega e oferece sobra para Ele. Ele não se agrada disso. Amém, amados? A gente precisa ter isso em mente, e com esse entendimento, essa lei espiritual em mente, você pode trazer isso para diversas áreas da sua vida. Nós temos dado primícias ao Senhor? Nós temos declarado de verdade que Ele é o primeiro nas nossas vidas? Temos, queridos, de verdade? Sabe por quê? Porque isso pode mudar as nossas vidas. E eu quero voltar e dizer para vocês aqui, Deus não precisa das nossas primícias. Deus não precisa das nossas ofertas. Deus não precisa que a gente honre a Ele. Deus não é carente. Ele não está lá carente, precisando que eu e você venham honrar Ele. Ele faz isso para o nosso próprio bem. Ele faz isso para que a gente guarde o nosso coração. Você sabia disso? Para que não venha entrar outro Senhor no nosso coração e concorrer com o senhorio de Deus. E isso pode nos levar à ruína. Isso pode nos prejudicar. Então, dar primícias, ter esse hábito, oferecer primícias ao Senhor, é um meio também de manter o nosso coração aí equilibrado, de guardar o nosso coração, e de estar constantemente declarando que Deus é o primeiro em nosso coração, acima de tudo e de todos. Amém, queridos? Então deixar Deus para o final, significa não dar a Ele o primeiro lugar, e o Senhor não aceita isso. Ele não aceitou lá no Velho Testamento, e Ele continua não aceitando isso hoje. Quero que você leia um texto comigo, Gênesis capítulo 4. Gênesis capítulo 4. A partir do verso 2. Diz assim, vamos ler desde o 3, diz assim, aconteceu que no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Outra versão diz, passado algum tempo. Versículo 4, Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho, e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta ele não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor, por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Aqui é a primeira menção de oferta que tem na Bíblia, é aqui, queridos. Esse texto é a primeira menção de oferta que se nós vemos, é nesse texto. E fala sobre oferta de primícias. Agora, por que é que Deus, o texto é claro, por que é que Deus não aceitou a oferta de Caim e aceitou a oferta de Abel?
Algumas pessoas diziam que é porque a oferta de Abel foi uma oferta de animal, foi um sacrifício, tipificava Cristo, e a oferta de Caim não foi por causa disso. Cada um deles ofereceu daquilo que era do seu trabalho. Como Abel cuidava de ovelhas, ofereceu dali. Caim era agricultor, ofereceu do fruto da terra. Agora, qual foi a diferença? A diferença foi que Caim, diz o texto, que ao cabo de alguns dias, ou passado algum tempo, foi lá e ofereceu uma oferta ao Senhor. Depois de passar um tempo. Agora Abel não. Abel, quando as primeiras crias do rebanho, o melhor, quando já deu ali a primeira coisa, ele separou e já ofertou para o Senhor. Ao passo que Caim não foi os primeiros frutos e não foi logo no começo. Então isso fala de primícias. E diz que Deus não recebeu a oferta de Caim. Não se agradou. E Caim sabia o que estava fazendo. Porque quando Deus fala para Caim, Deus fala assim para Caim: se procederes bem, não é certo que serás aceito. Ou seja, Caim sabia o que era certo e o que não era certo. Então Deus não aceitou aquela oferta de Caim, queridos, porque não expressava honra. Porque deu uma oferta qualquer, ao passo de dias, ao cabo de dias, né? É a mesma coisa que eu disse aqui para vocês, nós recebemos aí o nosso salário, fizemos tudo que tem que fazer, gastamos, tivemos lazer, fizemos tudo, ao fim de alguns dias, falando, agora eu vou levar uma oferta na casa do Senhor lá, me sobrou um pouquinho, fiz tudo que eu tinha que fazer, sobrou um pouquinho, vou levar para o Senhor. Esse tipo de oferta é uma oferta que não é agradável a Deus. Amém, queridos? E ele continua não aceitando. Mateus 6,33. Coloque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos será acrescentada. Sabe, queridos, eu tenho esse hábito na minha vida. Quando eu recebo o meu salário, e eu louvo a Deus, porque desde quando eu me converti, entendi isso, eu faço isso na minha vida. A primeira coisa que eu faço, eu separo aquilo que é do Senhor. Eu separo o meu dízimo, eu separo as minhas ofertas. Depois eu vou ver para pagar minhas contas, lazer, seja o que for. Mas aquilo é do Senhor, não me pertence, eu não toco naquilo. Eu não vou pagar minhas contas para ver se vai dar para entregar a parte do Senhor. Eu não faço isso. Agora isso é uma postura de fé. Você precisa ter esse entendimento, você precisa crer nisso. Porque senão você vai falar assim, mas vai que não dá para pagar as contas. Essa é uma postura de fé. Até porque eu entendo, essa parte não me pertence, pertence ao Senhor. Eu entrego ao Senhor, eu separo. E eu entendo que quando eu faço isso, quando eu honro a Deus, Deus vai me honrar. Como Ele tem feito na minha casa, na minha vida, queridos. Amém? Novamente eu quero dizer para vocês, queridos, essa é uma lei espiritual tão importante. Eu quero de verdade que você entenda, guarde no coração e pratique. Ela pode mudar a sua vida de todas as formas. Amém, amados? Também, queridos, as primícias, não dar a Deus o devido lugar, isso pode gerar consequências nas nossas vidas também. Quero que você abra comigo lá em Ageu, livro do profeta Ageu, capítulo 1. Ageu, capítulo 1, do verso 2 ao verso 11. Olha o que está dizendo aí. Assim fala o Senhor dos Exércitos. Este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo, acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa, falando da casa de Deus, permanece em ruínas? Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado, tendes semeado muito e colhido pouco, comeis, mas não chega para fartar-vos, bebeis, mas não dá para saciar-vos, vestivos, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saquetel furado, ou numa bolsa furada. Assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado, subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa do Senhor, e dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Esperastes o muito, e eis que veio a ser pouco.
E esse pouco, quando trouxeste para casa, eu com o sopro dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa da sua própria casa. Por isso o céu sobre vós retém o seu orvalho, e a terra os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho das suas mãos. Olha só o que Deus está dizendo aqui, queridos. Aqui o povo tinha voltado, estava voltando, que eles tinham sido exilados, na Babilônia. Eles estavam voltando da escravidão como escravos, voltando para sua terra, voltando do exílio, pós-exílio. E ali, quando eles voltaram, diz que o templo do Senhor, a casa do Senhor estava destruída, as suas casas também, Jerusalém tinha sido destruída. Só que a prioridade deles foi começar a construir as suas casas. E Deus está falando aqui, vocês estão morando em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída. Aqui Deus não está dizendo que é errado você construir uma boa casa, eles terem uma boa casa, mas o que Deus está dizendo aqui, queridos, é que eles estavam dando prioridades para as coisas deles, ao invés de dar prioridade para a casa de Deus. E isso é tremendo, porque Deus está falando aqui de uma consequência. Deus está falando que por conta disso, porque eles não estavam entregando primícias ao Senhor, eles não estavam dando prioridade ao Senhor, eles estavam priorizando as suas casas, priorizando os seus interesses. Por causa disso, o próprio Deus permitiu que coisas ruins acontecessem. Diz que eles estavam comendo e não estavam se fartando, bebendo, mas não estavam se saciando, estavam recebendo, mas parecia que era num saquetel furado, nunca dava, mas diz que o próprio Deus estava permitindo aquilo. Por quê? Porque Deus é mau? Não, mas porque Deus queria que eles despertassem, dizendo assim para ele: ei filhos, acorda, isso está acontecendo na vida de vocês, porque vocês têm dado prioridade aos seus interesses, ao invés de priorizar os interesses do reino de Deus. Por isso está acontecendo. Amém, queridos? Então Deus requer primícias, e Ele não só requer, Ele nos diz que quando a gente dá primícias, quando a gente coloca Deus no devido lugar, dar a Deus o devido lugar, a consequência é sermos abençoados. Agora, quando a gente deixa Deus por último lugar, a consequência disso também é não recebemos as bênçãos de Deus, e ao contrário, muitas vezes sofremos diversas consequências. Por quê? Novamente, isso não está ligado simplesmente ao dinheiro, à quantia, mas está ligado a dar a Deus o devido lugar no nosso coração, na nossa vida. Amém, amados? Deus não instituiu as ofertas, queridos, pelo fato de precisar delas, mas para provar o nosso coração numa das áreas em que demonstramos um grande apego. Novamente, Deus não instituiu ofertas, porque precisa delas, mas é para provar o nosso coração numa área que geralmente o ser humano é muito apegado, que é bens materiais, dinheiro. 1 Timóteo, capítulo 6, verso 10, você vai ver aquele texto ali que diz assim: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não é o dinheiro que é a raiz de todos os males. Não é errado ter dinheiro, não é pecado ter dinheiro, não é errado desejar ter dinheiro. O errado é o amor ao dinheiro. Mas qual a diferença, pastor? A diferença é, a pessoa ela pode não ter dinheiro, não tem dinheiro nenhum, miserável, e ainda assim ter a raiz de todos os males, que é o amor ao dinheiro. Ela não tem dinheiro, mas ela ama o dinheiro. Agora, uma outra pessoa, ela pode ter muito dinheiro, mas não ter amor ao dinheiro, não ser apegada ao dinheiro. Então, o errado não é o dinheiro, mas o amor. Porque quando ama o dinheiro, aquilo começa a se tornar um senhor sobre a sua vida. E como diz lá um texto de Mateus, se o dinheiro é o senhor sobre a sua vida, se o amor ao dinheiro é o senhor sobre a sua vida, Deus não pode ser senhor sobre a sua vida. Porque Deus não vai concorrer com esse senhorio. Ninguém pode servir a dois senhores, porque há de amar um e desprezar o outro. Não dá para servir a Deus e ao dinheiro, não dá para servir a Deus e a mamon, não dá para servir.
Então, por isso, queridos, Deus instituiu essas ofertas para provar o nosso coração nessa área, em que muitas vezes o ser humano acaba sendo apegado. O errado não é o crente ter dinheiro, o errado é o dinheiro ter o crente. Esse é o errado. Quando o dinheiro ter um crente, o dinheiro tem o seu coração, aquilo é um apego, isso é errado. E isso gera consequências nas nossas vidas. Quando eu falo sobre isso, eu sempre me lembro daquela passagem do jovem rico. Lembra daquela passagem? Daquele jovem que tinha muitos bens, e quando você olha o texto, você vai ver que é um bom jovem, era um bom crente, mas quando Jesus fala para ele deixar tudo para seguir Jesus, diz que ele abaixa a cabeça ali, se afasta de Jesus entristecido. Por quê? Porque o coração daquele jovem estava apegado ao dinheiro. E Deus não quer que o nosso coração, queridos, esteja apegado a isso. Por isso que Deus nos pede primícias, que a gente dê a eles primícias de todas as formas. Isso é para treinar o nosso coração. Amém, amados? Para vocês terem uma ideia, o Novo Testamento, quero que você guarde esse dado aqui, o Novo Testamento ele tem mais de 2.300 versículos que fala sobre dinheiro. Você sabia que tem mais versículos que falam sobre dinheiro do que sobre oração, do que sobre fé, do que sobre salvação? Você sabia disso? Olha que são assuntos importantes. Salvação, fé, oração é assunto importante ou não? Você sabia que a Bíblia fala mais sobre dinheiro no Novo Testamento do que sobre isso? Por que isso? Porque Deus quer que a gente se preocupe mais com dinheiro do que com oração, do que com fé, do que com salvação, é isso? Sabe por que fala mais sobre dinheiro? Justamente por causa disso, porque Deus sabe a tendência do coração de se apegar a isso, e isso pode levar o ser humano a se desviar, pode levar o ser humano a se afastar de Deus, quando tem esse apego, queridos. Lá em Timóteo vai falar sobre isso, que muitas pessoas amando dinheiro também se afastaram de Deus, naufragaram na fé. Por isso que fala tanto sobre isso, por isso que é um assunto importante, que a gente não pode negligenciar, porque eu sei que vocês sabem, tem muitas pessoas, filhos de Deus, que às vezes estão tendo a sua vida, a sua família, o seu casamento destruído, por causa da área financeira. E por quê? Porque não tem sabido como lidar com as finanças. E você sabe que finanças às vezes afeta a família, afeta casamento, afeta a vida. E tem pessoas que às vezes estão sendo destruídas por causa da área financeira. E por quê? Porque às vezes não sabe esse princípio, não aprendeu essa lei, ou se sabe, não tem praticado, porque não é só saber, nós precisamos colocar em prática essa lei das primícias, que é colocar a Deus em primeiro lugar. Amém, queridos? Então é muito importante esse assunto, é vital. Salmo 62:10, é aquele salmo que diz assim: se as suas riquezas aumentam, não coloque nelas o seu coração. Não é pecado aumentar as suas posses, não é errado aumentar as suas riquezas, o errado é colocar nelas o seu coração. Por isso que diz, se as suas posses aumentam, não está falando, se você aumentar as posses, você conseguir mais, isso é errado, isso é pecado, não, mas o errado é quando você coloca nelas o seu coração. Amém, queridos? Por intermédio aí, nós lemos até esse texto lá em Malaquias, por intermédio do profeta Malaquias, o Senhor nos ensina que ele preferia o templo fechado a receber uma oferta que não expressasse honra. Nós lemos esse texto lá em Malaquias capítulo 1, Deus fala assim, quem dera alguém fechasse as portas do templo, para que vocês não viessem trazer esse tipo de oferta para mim, esse tipo de oferta que nem um homem, nem um governador aceita. Você acha que eu, o Deus Todo-Poderoso, tem que aceitar? Vocês tendo o melhor, vocês vêm e me oferecem o defeituoso, o coxo, o aleijado, tendo o melhor, vocês deixam o melhor para vocês e oferecem o pior para mim. Eu tenho que aceitar esse tipo de oferta? E Deus fala assim, quem dera alguém fechasse as portas do templo, ou seja, é melhor nem ofertar, do que eu trazer esse tipo de oferta. É melhor nem trazer, do que trazer um tipo de oferta que não honra a Deus.
Com a lei das primícias, queridos, não é diferente. Como eu disse, Deus não precisa dos primeiros frutos. Deus não precisa de oferta de primícias. Deus não precisa das nossas ofertas. Nós é que precisamos dele em primeiro lugar nas nossas vidas. E o trazer primícia é um excelente exercício para mantermos o nosso coração consciente disso. Quando nós ofertamos primícias ao Senhor, o nosso coração fica consciente disso. E primícias, para concluir, eu quero dizer para vocês aqui, queridos, é muito mais que uma oferta, mas é uma lei espiritual que serve para todos os tempos, para todas as épocas, e praticar corretamente essa lei tem como propósito honrar a Deus, e tem como consequência, queridos, sermos abençoados em nossas vidas, e nos faz canais de bênçãos na vida de outras pessoas. Porém, quando a gente negligencia essa lei de primícias, quando a gente não dá a Deus o devido lugar também, isso também gera consequências ruins nas nossas vidas. Amém, amados? Olha, essa palavra que eu estou trazendo para o seu coração, como eu disse que eu costumo, como tradição, trazer ao final de ano, próximo do começo de um novo ano, como pastor, queridos, o desejo do meu coração é que você entenda essa lei e você passe a praticar. Porque eu tenho certeza que se você entender e fazer a coisa certa, com a motivação certa, você vai ver os frutos na sua vida. E eu posso dizer isso, não só de estudar a Bíblia e de ministrar para vocês aqui algo teórico, mas desde quando eu aprendi sobre isso, eu tenho praticado isso na minha vida. A minha família tem praticado isso. E eu posso dizer para vocês como Deus tem abençoado a minha casa. Como Deus tem nos abençoado. Por quê? Porque eu pratico essa lei hoje com grande alegria, grande gozo no meu coração. Eu falei para vocês hoje, eu estava conversando com meu filho Davi, e até falando sobre isso, que eu ia trazer essa palavra, e ensinando o meu filho, falando para ele: filho, você tem visto quanto Deus tem nos abençoado? Aí eu comecei a falar de tantas bênçãos, queridos, como Deus, falando aqui de bênçãos materiais, mas não é só material, mas falando de como Deus nos deu um carro que a gente sonhava, como Deus providenciou uma escola maravilhosa para o Davi, coisa que nós não teríamos condições de pagar, como Deus agora realizou o sonho da nossa casa própria, como Deus no meio de uma pandemia deu um trabalho para minha esposa, quando começou a pandemia, pessoas perdendo seus empregos, né? Como Deus tem nos dado em abundância tantas outras coisas. Queridos, Deus tem feito maravilhas, mas eu e a minha casa aprendemos essa lei, e nós temos praticado. Eu me lembro que desde 2015, eu não lembro se é 2015 ou 2014, quando eu aprendi sobre isso, eu comecei a me aprofundar um pouco mais sobre a lei das primícias, sobre o que é primícias, através até de um livro do pastor Luciano. Eu aprendi aquilo, eu comecei a colocar em prática na minha vida, não só eu, como a minha casa. E queridos, como de lá para cá, Deus tem nos abençoado tremendamente. Então eu faço questão de falar isso para vocês, de testemunhar isso para vocês, porque eu quero que isso seja sobre a igreja, e eu quero que nós tenhamos para dar, que nós tenhamos para abençoar. Amém, amados? Como eu disse, nós praticamos isso, desde quando eu aprendi, 2015 até hoje, todos os meses eu dou primícias ao Senhor. Todos os meses, além de dar o meu dízimo, ofertas alçadas, eu dou uma oferta de primícias. E todo começo de ano eu converso com a minha esposa e nós falamos: o que é que a gente vai ofertar de primícias? Nós entramos num acordo e nós damos oferta de primícias, né? Geralmente, muitas vezes, finais de ano, às vezes eu dou o meu primeiro salário do ano, eu oferto como primícias. Teve ano que nós já entregamos para a igreja, entregamos a nossa moto como oferta de primícias, né? Quando minha esposa recebeu o trabalho dela no começo da pandemia, ela fez um voto: o primeiro salário que eu receber vai ser todo do Senhor. Todo o salário que ela recebeu, ela ofertou para o Senhor de primícias. Então, queridos, a gente pratica isso, eu pratico isso na minha vida. Eu tenho ofertado primícias ao Senhor, e eu faço isso com alegria. E novamente, como eu comecei aqui no começo dessa palavra, não é como troca.
mas é com um desejo sincero de honrar a Deus, dizendo para Deus: Senhor, o Senhor tem me abençoado tanto, o Senhor é o primeiro na minha vida, o Senhor é digno de honra, o Senhor é digno de toda a glória, de toda a honra, e eu quero honrar o Senhor com a minha boca, eu quero honrar o Senhor com a minha conduta, eu quero honrar o Senhor de todas as formas, mas especificamente, como diz nesse texto, eu quero honrar o Senhor com os meus bens também, com aquilo que o Senhor tem me dado. Eu quero honrar o Senhor. E eu faço questão de falar isso aqui porque eu quero muito que vocês aprendam sobre isso. A consequência tem vindo sobre a minha vida, a consequência tem vindo sobre a minha família, sobre a minha casa, tem vindo, queridos. E pode esperar que vem, na hora certa vem. Deus, quando a gente honra Ele, Ele é fiel. Nós cantamos aqui que Deus é fiel, não cantamos? E a palavra dele diz: honrarei aqueles que me honram. Ele é fiel, Ele vai fazer isso. Se nós o honrarmos, queridos, no tempo próprio, no tempo oportuno, pode esperar que a honra de Deus vai vir. E primícias é uma forma de nós honrarmos ao Senhor. Amém? Eu quero que você guarde essa palavra, porque não só começo do ano, mas especificamente, eu quero que você comece um ano diferente. Eu quero que você venha se examinar, queridos, e você venha começar um novo ano dizendo: esse ano, eu vou entrar esse ano honrando o meu Deus. Com tudo que eu tenho, com tudo que eu sou, com tudo que eu faço, eu quero expressar honra ao meu Deus. Eu quero que você entre o ano dessa forma, queridos, com um desejo sincero de honrar a Deus, oferecendo a Deus as suas primícias, dos seus bens, da sua renda, do seu tempo, com todo o seu ser. Faça isso, eu tenho certeza, com o propósito de honrar a Deus, mas crendo, tendo a certeza que a consequência disso é ser honrado por Ele, é receber em abundância. Amém? Deixa eu pedir para você se colocar de pé. Nós vamos orar ao Senhor. E agradecer. Deixa eu só aproveitar aqui e dar um recado, queridos. Esse ano, em especial esse ano, nós não vamos fazer o culto da virada. Depois eu quero falar algo pessoal aqui, não agora que está gravando, a hora que terminar o culto, eu quero falar algo com todos vocês. Mas nós não vamos ter em especial o culto da virada. Mas eu quero que você continue a tradição da mesma forma, queridos, dos primeiros instantes do ano, onde quer que você esteja, você honre a Deus, aqueles primeiros instantes, orando, consagrando. Se você estiver com seus familiares, onde quer que você esteja, quando virar o ano, queridos, que você ofereça a Deus os primeiros instantes do ano, que você ore, consagre, agradeça a Deus, onde quer que você estiver, com quem você estiver. Amém, amados? Em nome de Jesus, eu quero que você faça isso. Eu quero aproveitar também, queridos, antes de nós orarmos, eu quero louvar a Deus por cada um de vocês. Essa quarta-feira, nós tivemos aqui a festa do Life Groups aqui. Foi tão gostoso, foi tão maravilhoso, queridos. Quero louvar a Deus por cada um que esteve aqui. Talvez você não pôde estar, é uma pena, né? Você perdeu algo que foi maravilhoso, uma festa muito gostosa. Mas eu quero louvar a Deus porque foi feito algo aqui que de verdade eu nem esperava. O carinho de vocês, o carinho da igreja com a minha família, com a família aqui do pastor Paulo, da pastora Amanda, comigo, com a Rê, com alguns outros irmãos aqui também que foram homenageados, representando todos vocês, todos aqueles que têm servido. Foi algo tão gostoso. Queridos, muito obrigado. Esse carinho com a minha vida, com a minha casa, muito obrigado. O presente, não só de palavras, mas nos presentearam aqui, um presente tão gostoso também. Que Deus os abençoe, que essa honra que vocês fizeram com os líderes de vocês, Deus os recompense também e venha honrar a vida de cada um de vocês. Mais uma vez, queridos, muito obrigado pelo carinho de vocês, muito obrigado pelo amor de cada um de vocês, não só com a minha família, mas com a família aqui do pastor Paulo, da pastora Amanda e também de todos os líderes aqui. Amém, amados? Em nome de Jesus. Deixa eu pedir para você aqui fechar os seus olhos, abaixar sua cabeça aí por um instante, feche os seus olhos. Pai de amor, eu quero agradecer ao Senhor por esta palavra,
Mas mais uma vez eu peço ao Senhor que ela não fique apenas como um ensino nos nossos corações. Senhor, assim como eu aprendi, e eu tenho buscado crescer nesse entendimento e nessa prática, e eu posso dizer, Pai, que já tenho vivido os frutos de praticar essa palavra. Pai, em nome de Jesus, assim eu desejo para os meus irmãos, assim eu desejo para a tua igreja, eu desejo que essa palavra entre nos seus corações, crie raízes, venha frutificar, que a prática dessa palavra seja sobre a vida dos meus irmãos, seja sobre esta igreja, pois eu tenho certeza que o resultado disso vai ser colhemos em abundância, sermos abençoados e canais de bênçãos na vida de outras pessoas. Pai, em nome de Jesus, assim eu oro e agradeço ao Senhor, amém e amém. Amém, queridos? Nós temos como prática também, dentro dessa palavra, todo começo de ano, nós fazíamos, como eu disse, no culto da virada, mas nós não vamos ter em especial, esse ano não tem o culto da virada, porque no culto da virada nós oferecemos os primeiros instantes a Deus, mas também nós trazíamos a nossa oferta de primícias. Mas então, como nós não vamos ter aqui, queridos, eu quero convidar vocês a trazer a sua oferta de primícias no primeiro culto do ano. Nos primeiros cultos do ano, você trazer a sua oferta de primícias. E isso é algo seu com o Senhor. Mas eu quero desafiar vocês a fazerem isso. Amém? E novamente eu quero dizer, o intuito aqui, vocês conhecem o seu pastor, não é fazer arrecadação. Graças a Deus, Deus tem abençoado a igreja grandemente. O intuito é que a sua vida seja abençoada. O intuito é que você entenda essa lei, pratique, seja abençoado, tenha o desejo de honrar a Deus, em nome de Jesus. E nós vamos colher os frutos de praticar essa lei nas nossas vidas. Amém, amados? Estenda suas mãos assim. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor os guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre vocês o seu rosto e os conceda a graça, que o Senhor volte para vocês o seu rosto e os dê a sua paz. Assim eu os abençoo, em nome de Jesus, amém e amém. Amém, queridos? Tenham uma semana abençoada, uma semana de vitória.